Bom dia, que Deus os abençoe. Vim aqui para gravar mais uma receita para vocês de um bolo dois bolos, vou fazer dois bolos. Aqui se chama Tarta São Marcos ou Tarta Massini. E eu vou bater na batedeira grande porque são para dois bolos. Então eu vou bater aqui para emulsionar os ovos com açúcar. 12 ovos grandes, 300 gramas de açúcar. Aqui eu já coloquei uma pitada de sal, 300 gramas de farinha. Então eu vou bater os ovos com açúcar até clarificar e emulsionar. Aqui eu também já tenho os dois moldes que eu vou colocar, fazer um redondo e outro quadrado. Então vou colocar também para esquentar enquanto vai batendo aqui, a 180 graus o forno. Essa mistura eu vou bater ela por uns aproximadamente 12 minutos. Então eu vou pôr aqui os ovos. E também, como eu falei para vocês, o açúcar. E vou levar para bater na batedeira a velocidade média alta. Já terminei aqui de bater a massa. Fica bem espessa. E como eu falei para vocês, o volume, você pode fazer letra em cima da massa. Assim, quando estiver assim, já está no ponto. Então, agora eu vou acrescentar a farinha. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tamizar a farinha, como peneirar a farinha. Deixa eu pegar meu peneirador de farinha aqui. Vou peneirar ela primeiro para ir colocando aqui e já voltamos. Já peneirei a farinha e agora eu vou colocando aqui ela em pouca quantidade, em 2 ou 3 vezes. Também vou colocar um pouco de baunilha, uma colher bem cheia de baunilha. Como em 3 vezes. E assim, com movimentos envolventes de baixo para cima. E vamos incorporar toda essa farinha nessa mistura aqui, sem perder o ar da massa. Então, vou fazer todo esse trabalho aqui. E já voltamos para colocar na forma. É uma massa uma massa muito bonita e muito boa para trabalhar com ela. Eu já terminei com a mistura, assim ficou. E agora eu vou dividir em duas partes, colocar nas formas e já volto para a gente levá-las para o forno. Meu bolinho já assou, um deles, eu vou tirar do forno e mostrar para vocês. Aqui. E agora eu vou colocar esse outro no forno. Porque meu forno é pequeno, cabe assar um de cada vez. Então, vou colocar aqui no forno. E vou mostrar para vocês, acender a luz aqui que tá escuro, né? Deixa eu pegar um palitinho aqui para mostrar para vocês a massa. Como eu falei para vocês, não leva fermento. Saiu limpinho. Então eu vou deixar ela esfriar.
e esperar assar a outra também, para depois seguir com a receita. Já assou o outro bolo também, já vou tirar ele do forno. Não sei onde eu deixei o palitinho, deixa eu ver. Já achei aqui o palitinho, vou furar aqui para vocês verem, que a massa tá limpinha o palitinho. Então eu vou deixar esfriar as duas massas. Essa daqui já tá, como foi assada primeiro, já está. Eu vou deixar esfriar bem, depois eu vou desmoldar ela. E esses bolos, ele vai... Eu tenho que fazer perdão, tô um pouco rouca hoje. Tem que fazer a calda para molhar ele e também a nata de chocolate, a trufa de chocolate e também a nata para decorar e também vai um creme por cima que depois nós vamos queimar. Então, eu vou fazer o passo a passo. Primeiro eu vou deixar esfriar os bolos, eu vou fazer a calda e depois da calda eu vou fazer o creme que logo vai por cima, que é um creme de gema de ovo, para estar sendo queimado depois no final, quando terminar a torta. Então, depois eu volto com o passo a passo, né? Esse é o primeiro passo, é os biscoitos, né? O bolo. E depois vamos fazer a calda e vamos passo a passo para que vocês vão vendo, e é uma receita um pouco comprida também. Eu já voltei aqui outra vez com a calda que nós vamos fazer para molhar o bolo depois. Eu já vou deixar ela preparada agora. 300 ml de água, coloquei água mineral. E tenho aqui 100 ml de brandy. Vou colocar aqui esse licor. E vou colocar para ferver, porque eu quero que evapore o álcool, né? Para não ficar muito forte. E colocar aqui também 300 gramas de açúcar. Vou levar para ferver e se evapore o álcool, né? E vamos pro fogo. Já ferveu, deixei ferver por uns 4 minutos. E agora eu vou apagar o fogo e vou deixar ela esfriar para pôr ela em um pote para usar para molhar o bolo. Já voltei aqui com vocês para nós fazermos o creme e vamos colocar por cima do nosso bolo. Aqui eu tenho 11 gemas, porque são grandes, seriam 12, mas como são grandes, ovos grandes, coloquei só 11. 2 colheres de maisena, 2 colheres de suco de limão, 200 gramas de açúcar e 100 ml de água. Essa água eu vou pôr aqui nessa panelinha e vou levar para o fogo com açúcar para fazer a calda. Também vou colocar o limão já. E vou levar para o fogo para fazer a calda. E depois vamos misturar aqui a maisena com as gemas. Já misturei aqui as gemas com a maisena. Aqui também eu já tenho a calda, vou mostrar para vocês. Deixei ela ficar morna. E, como eu falei para vocês, ela não fica grossa, ela fica assim. Deixa ela ferver bem, né? Uns 3, 4 minutinhos. E já está. E agora o que eu vou fazer é incorporar ela nessa mistura aqui. Mexendo bem rápido para não formar pelotinhas, né? Grumo.
E aqui você pode levar no fogo em banho-maria ou pode levar ela ao fogo diretamente na panela em fogo baixo para não empelotar e não queimar, né? Porque como leva bastante açúcar e gema, é bem fácil de perder o ponto e queimar. Assim ficou. E agora eu vou levar ela para o fogo. Eu vou colocar ela aqui em banho-maria. Vou fazer aqui e mexendo devagarzinho aqui, bem despacio, como dizem em espanhol. E vamos fazer o nosso creme. Eu já estou aqui com esse creme mais de meia hora, ainda não está na espessura que eu quero. E vou deixar ele um pouco mais, até engrossar um pouco mais. E logo mostro para vocês. Tá escuro aqui na cozinha, mas a luz está acesa, mas o sol se escondeu, tá nublado. Eu já voltei aqui com o creme. Tava demorando muito, muito para espessar. E eu levei no micro-ondas como 30 segundos. E ele começou a espessar e eu voltei para cá. Então, já tenho aqui como 3 minutos aqui. Ele está bem, bem espesso já. Então, a próxima vez que eu vou fazer diretamente na panela, que é mais rápido, assim tarda muito. Se você tiver bastante elaboração durante o dia, retrasa muito o trabalho. Ou então fazer o dia anterior, né? Que fique pronto. Deixa eu pegar aqui a espátula para mostrar para vocês a consistência dele. A hora que ele esfriar, ele vai ficar mais cremoso e mais espesso também, né? Então eu vou apagar aqui já. Já vou deixar ele aqui mesmo para esfriar, temperatura ambiente, para depois tá cobrindo o bolo. Já apaguei o fogo. Já trouxe ele para cá. Vou misturar bem, vou colocar num tupper mais pequeno para não ocupar tanto espaço. Também passei ele pela peneira, por se acaso tivesse alguma pelotinha, alguma coisa assim. E agora eu vou alisar aqui e vou pôr um plástico por cima e deixar ele esfriar a temperatura ambiente. Já coloquei aqui e agora deixar esfriar a temperatura ambiente. E já o próximo passo é já fatiar os bolos e depois montar a nata para fazer os recheios. Aqui eu tostei amêndoas laminadas para decorar o bolo, as laterais do bolo. Então eu vou deixar esfriar e já vou desmoldar os bolos também. Eu já desenformei o bolo e coloquei ele aqui nessa bailarina, mas eu fiz um outro mais, vou fazer uma outra camada mais, por quê? Porque eu quero decorar com amêndoas tostadas. Então, eu quero ir um pouco mais alto para poder colocar as amêndoas. Eu já tenho aqui, fiz rapidinho, em 12 minutos, eu fiz essa prancha aqui, bem rapidinho. Eu vou desenformar ela também, para estar juntando com essa daqui, para ficar mais ou menos assim, para me decorar com amêndoas. Vou desenformar esse daqui e voltamos para seguir. Eu já cortei ele no meio, vou mostrar para vocês como ele fica por dentro a massa. Uma massa muito, muito gostosa de trabalhar com ela, bem fofinha. E não fica uma massa seca.
Então, eu vou reservar ela aqui para... Vou estar com... Até vou deixar assim, para depois eu vim com a outra capa. Está aqui. E assim vai ficar mais ou menos dessa altura. E eu vou agora, vou limpar um pouco aqui. E vou montar a nata. Montar a nata para depois voltar com os biscoitos já para rechear. Então aqui eu já tenho 3 mangas que eu vou usar. Uma para colocar o recheio de chocolate, outra para colocar a nata e essa para decorar depois. Então já vou deixá-las aqui. Tem aqui as minhas espátulas para estar alisando. O pincel também para estar molhando a massa. E aqui eu tenho minha batedeira de mão. Vou usar a batedeira de mão mesmo. E deixa eu pegar um pratinho aqui. Eu vou estar usando 1 litro de nata para o recheio. E depois, se precisar para decoração, eu bato mais. Mas no momento, para rechear, eu vou usar 1 litro. Depois eu vou dividir em 2 partes para fazer uma de chocolate. E o chocolate também eu tenho aqui. É 1 litro de nata e 80 gramas de chocolate. Aí vai cacau, né? E eu tinha 64 gramas de cacau puro. E para completar os 80, eu coloquei colacau. Aí misturei e a nata não vai açúcar. Ela já vem doce. Já vem com açúcar anadida, não? Então, eu vou colocar a nata aqui e vamos montá-la. Eu já coloquei a nata aqui, 1 litro certinho. E vou fazer em modo rápido para vocês, para ficar mais curto o vídeo, tá bom? Já terminei de montar a nata aqui. Essa nata, ela fica bem firme. E gosto muito de trabalhar com ela. Para mim, uma das melhores natas que existe para trabalhar com tortas altas, assim, que requer estabilidade. Então, eu vou dividir agora aqui em 2 para fazer a mistura com o cacau. Então, eu vou pôr aqui vou fazer esse processo aqui e já venho para mostrar para vocês. Já dividi em 2 aqui, eu vou pegar o cacau e vou colocar aqui para misturar por aqui um pouco mais. E aqui eu vou pôr o cacau. Tô gravando. Deve ser minha filha que quer pegar alguma coisa aqui na cozinha. Vou misturar um pouco aqui com a espátula. Deixa eu tirar essa daqui. Vou misturar um pouquinho aqui, porque senão vai começar a bater, esparrama para todo lado. Então, vamos misturar bem. E agora, com a batedeira, vamos misturar mais um pouquinho.
Ela fica bem firme. Vamos misturar bem aqui com a espátula. Passar aqui nas laterais, para não ficar nada para trás. O cheiro é tão bom, tão bom. Então, vamos misturar bem. Assim ficou, bem firme. Agora eu vou pôr ela na manga e deixar reservada para a hora que eu for usar. Essa aqui é para uma torta. Para um bolo, né? Vou deixar ela aqui. E já vou colocar na outra. Para outro bolo também. Vou fazer dois bolos. Então, vou preparar aqui, tá? Já terminei de estender o creme aqui em cima. E agora eu vou levar ela no congelador pelo menos por 1 hora. Depois eu volto para colocar um pouco de nata nas lateral para estar colocando as amêndoas. Enquanto essa fica lá no congelador por 1 hora, eu vou preparar a outra também. Então, depois eu já volto com essa daqui para terminar ela junto com vocês. Já voltei aqui, já deixei mais de 1 hora o bolo no congelador. Agora o que eu vou fazer é colocar açúcar aqui em cima, polvorear açúcar. Como 1 colher e meia, mais ou menos, não muito. Coloquei 2 colheres aqui. Eu vou queimar com maçarico. Você pode queimar ou com maçarico ou com... Eu tenho a pala também, que é bom para queimar, mas eu vou queimar nessa ocasião, eu vou queimar com o maçarico. Não gosto muito, porque eu tenho um pouco de medo dele, mas como é mais rápido, vou fazer com ele.
Eu já terminei o meu bolo. Esse, né? Ainda tem o outro que tá no congelador ainda, que eu vou terminar de decorar ainda. E esse foi o nosso bolo de hoje. Eu vou agora mesmo pôr na caixa e vou levar, porque a pessoa tá esperando. Então, eu vou terminar esse bolo por aqui. E depois, quando eu tiver feito o outro também, que eu vou terminar ele hoje também, eu coloco pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês façam. É uma receita de muitos passos, mas vale a pena. Você viu que tem muitos passos. E esse bolo é um clássico da reposteria espanhola. É muito. As pessoas gostam muito desse bolo para todos os tipos de ocasiões. Ele é muito bom e todos gostam. Então, depois eu deixo para vocês tudo explicadinho na caixinha de descrição e explico para vocês o passo a passo lá, deixando escrito para vocês. E esse é o vídeo do bolo de hoje, né? Um deles, né? E vou colocar na caixa e já volto colocando na caixa e depois, quando eu terminar o outro, eu termino o vídeo. Agora sim, vou terminar o vídeo. Terminei com a torta redonda. Assim ficou. Uma ficou mais queimada porque a pessoa gosta mais queimada. Essa ficou um pouco mais clara porque a pessoa gosta um pouquinho mais clara. Então, termino por aqui o vídeo e desejo que vocês façam, porque vale muito a pena e muitos passos, mas você pode começar a fazer o creme num dia, fazer a massa no outro dia e depois que estiver todo pronto, já montar o bolo, né? Então, eu termino por aqui, que Deus os abençoe e se inscreva no canal para receber as nossas receitas semanais. E não vou cortar o bolo porque é para os dois, é para aniversário. Um eu já fui entregar e esse aqui é também para aniversário, então não vou cortar nenhum. Então, depois a pessoa me mandar o corte, eu te mando para vocês verem as camadas do bolo, tá bom? Que Deus abençoe, então. Até o próximo vídeo. Tchau!